Jesus realmente existiu? No vídeo anterior, vimos que o historiador romano Tácito afirmou determinados fatos sobre Jesus Cristo, que Jesus existiu, originou o movimento dos cristãos, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério e que o movimento dos cristãos se espalhou até Roma. Esse livro de Tácito, que menciona Jesus, o Anais 15, foi escrito em 109 d.C. Isso o coloca em apenas 80 anos depois da morte de Jesus. De acordo com o historiador Craig Blomberg, pelos padrões historiográficos, biografias escritas em menos de 400 anos após a vida de uma pessoa são consideradas geralmente confiáveis e o material lendário tende a se desenvolver após esse intervalo. Também vimos que não há motivos para achar que Tácito usou testemunhos de cristãos para basear seu relato, mas que tudo indica que ele se baseou em registros do governo romano. Outra forte evidência que fala diretamente sobre Jesus como uma pessoa real vem de Flávio Josefo, um sacerdote judeu que cresceu como um aristocrata na Palestina do primeiro século e acabou vivendo em Roma, apoiado pelo patrocínio de 3 sucessivos imperadores. Nos primeiros dias da primeira revolta judaica contra Roma, de 66 a 70 d.C., Josefo era um comandante na Galiléia, mas logo se rendeu e se tornou um prisioneiro de guerra. Em seguida, ele profetizou que seu conquistador, o comandante romano Vespasiano, se tornaria imperador, e quando isso realmente aconteceu, Vespasiano libertou Josefo. A partir de então, Josefo viveu em Roma sob a proteção dos Flávios e lá compôs seus escritos históricos e apologéticos. Ele mesmo tomou o nome de Flávio da família de seu patrono, o imperador Vespasiano, e o colocou antes de seu nome de nascimento, tornando-se, no verdadeiro estilo romano, Flávios Josefos. A maioria dos judeus via ele como um traidor desprezível. Foi sob o comando do filho de Vespasiano, Tito, que um exército romano no ano 70 d.C. destruiu Jerusalém e queimou o templo, levando seu conteúdo como despojo de guerra, o que ficou retratado nas imagens de seu triunfo no Arco de Tito, em Roma. Após Tito suceder seu pai como imperador, Josefo aceitou o patrocínio imperial do filho como aceitou do irmão e sucessor de Tito, Domiciano. No entanto, em sua própria mente, Josefo permaneceu um judeu, tanto em sua visão e em seus escritos que exaltam o judaísmo. Ao mesmo tempo, alinhando-se com os imperadores romanos, que eram naquele tempo os piores inimigos do povo judeu, ele preferiu ignorar a opinião popular judaica. Josefo estava em uma posição única como um judeu, sob a segurança e proteção do patrocínio imperial romano. Ele se mostrava ansioso para expressar o orgulho pela sua herança judaica, e no entanto, pessoalmente queria ser independente da comunidade judaica em geral. Assim, ao introduzir os romanos ao judaísmo, sentiu-se livre para escrever visões históricas para o consumo romano que estivessem em forte desacordo com as visões rabínicas. Em suas 2 grandes obras, A Guerra Judaica e Antiguidades Judaicas, ambos escritos em grego para as pessoas instruídas, Josefo tenta apelar para aristocratas do mundo romano, apresentando o judaísmo como uma religião a ser admirada por sua profundidade moral e filosófica. A Guerra Judaica não menciona Jesus, exceto em algumas versões com prováveis acréscimos posteriores por outros, mas Antiguidades Judaicas menciona Jesus 2 vezes. A mais curta dessas 2 referências a Jesus, no livro 20, é uma referência casual, identificando o irmão de Jesus, Tiago, o líder da igreja em Jerusalém. Na ausência temporária de um governador romano entre a morte de Festo e a chegada do governador Albinus em 62 d.C., o sumo sacerdote Anás instigou a execução de Tiago. Josefo escreveu: sendo, portanto, este tipo de pessoa, isto é, um saduceu sem coração, Anás, pensando ter uma oportunidade favorável porque Festus havia morrido e Albinus ainda estava em seu caminho, convocou uma reunião, literalmente sinédrio, dos juízes e trouxe o irmão de Jesus, que é chamado Messias, chamado Tiago, e alguns outros. Ele fez a acusação de que eles tinham transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Tiago é uma figura de pouca importância no longo tomo de Josefo. A única razão para se referir a Tiago era que a sua morte resultou em Anás perder sua posição como sumo sacerdote. Tiago, ou Jacob, era um nome comum entre os judeus no momento. Muitos homens chamados Tiago são mencionados nas obras de Josefo, então Josefo teve que especificar a qual ele estava se referindo. O costume comum de simplesmente dar o nome do pai e dizer Tiago, filho de José,
Não iria funcionar aqui porque o nome do pai de Tiago também era muito comum. Portanto, Joséfo identificou este Tiago por referência ao seu famoso irmão Jesus. Mas o irmão de Tiago, Jesus, e Yehoshua, também tinha um nome muito comum. Joséfo menciona pelo menos 12 outros homens chamados Jesus. Portanto, Joséfo especificou a qual Jesus estava se referindo, adicionando a frase que é chamado Messias, ou, uma vez que ele estava escrevendo em grego, Christos. Esta frase era necessária para primeiro identificar claramente Jesus e, através de Jesus, Tiago, o assunto da discussão. Esta referência estranha a Jesus não teria feito sentido se Jesus não tivesse sido uma pessoa real. Poucos estudiosos chegaram a duvidar da autenticidade desse breve relato. Pelo contrário, a grande maioria aceita como genuína. A frase, que se chama Cristo, destinada a especificar Jesus, significa tanto que ele foi mencionado anteriormente no livro ou que os leitores o conheciam bem o suficiente para entender a referência a ele na identificação de Tiago. O último caso é improvável. Romanos do primeiro século geralmente tinham pouca ou nenhuma ideia de quem era Cristo. É muito mais provável que ele tenha sido mencionado anteriormente em antiguidades judaicas. Além disso, o fato de que o termo Messias ou Cristo aqui não é definido sugere que uma passagem anterior em antiguidades judaicas já tivesse mencionado algo de seu significado. Esta frase também é apropriada para um historiador judeu como Flávio Joséfo, porque a referência a Jesus é uma declaração não comprometida e neutra sobre como algumas pessoas chamavam Jesus e não é uma confissão de fé afirmando que ele era de fato o Cristo. A frase, que se chama Cristo, é muito pouco provável que tenha sido adicionada por um cristão por duas razões. Em primeiro lugar, no Novo Testamento e nos pais da Igreja dos 2 primeiros séculos depois de Cristo, os cristãos consistentemente referem-se a Tiago como o irmão do Senhor ou do Salvador, e termos similares, e não como o irmão de Jesus, presumivelmente porque o nome de Jesus era muito comum e não necessariamente referia-se ao seu Senhor. Em segundo lugar, a descrição de Joséfo e antiguidades judaicas discorda da tradição cristã sobre como e quando Tiago foi executado, o que implica que o autor dessa passagem era um não cristão. Esta curta identificação de Tiago pelo título que algumas pessoas utilizavam a fim de especificar seu irmão ganha credibilidade como uma afirmação da existência de Jesus porque a passagem não é sobre Jesus. Em vez disso, seu nome aparece em uma frase funcional que é necessária para dar sentido à passagem. Ou seja, ela só pode ser útil para a identificação de Tiago se ela é uma referência a uma pessoa real, ou seja, Jesus chamado Cristo. Esta clara referência a Jesus às vezes é negligenciada nos debates sobre a outra referência mais longa de Joséfo a Jesus, que vamos tratar a seguir. Muito poucas pessoas estão conscientes das questões e dúvidas quanto à menção mais longa de Jesus, mas muitas vezes essa outra simples e clara referência e sua força como evidência para a existência de Jesus não recebe a devida atenção. A passagem mais longa em Antiguidades Judaicas de Joséfo, livro 18, que se refere a Jesus, é conhecida como Testimonium Flavianum. Ela conta como prova adicional para a existência de Jesus. O Testimonium Flavianum tem a seguinte redação: as partes que são especialmente suspeitas porque soam como cristãs foram colocadas em itálico pelo erudito moderno John P. Meyer. Em torno deste tempo viveu Jesus, um homem sábio, se de fato deve-se chamá-lo de homem, pois ele foi um dos que fez feitos surpreendentes, e um professor das pessoas que aceitam a verdade com prazer. Ele conquistou muitos judeus e muitos dos gregos. Ele era o Messias. Quando Pilatos, ao ouvi-lo ser acusado por homens da mais alta posição entre nós, o condenou a ser crucificado, aqueles que em primeiro lugar vieram a amá-lo não desistiram de sua afeição por ele, pois no terceiro dia apareceu a eles restaurado a vida. Os profetas de Deus tinham profetizado isso e inúmeras outras coisas maravilhosas sobre ele, e a tribo dos cristãos, assim chamados depois dele, ainda até hoje não morreu. Todos os manuscritos sobreviventes do Testimonium Flavianum, que estão em grego, como o original, contêm a mesma versão dessa passagem sem diferenças significativas. A principal questão é, será que Flávio Joséfo escreveu todo esse relatório sobre Jesus e seus seguidores? Ou será que um falsificador ou falsificadores o alteraram ou possivelmente inseriram todo o relatório? Existem 3 possíveis maneiras de responder a esta pergunta. Alternativa número 1. A passagem inteira é autêntica, escrita por Flávio Joséfo. Alternativa 2.
A passagem inteira é uma falsificação inserida no Antiguidades Judaicas. E a alternativa 3 é apenas parcialmente autêntica, contendo algum material de Joséfo, mas também algumas adições posteriores por outras mãos. Em relação à alternativa 1, hoje quase nenhum estudioso aceita a autenticidade de todo o Testimonium Flavianum em grego padrão. Isso porque, em contraste com a declaração obviamente cristã de que ele era o Messias no Testimonium, Joséfo, em outros lugares, escreve como um defensor apaixonado do judaísmo, como diz o especialista em Joséfo Steve Mason. Em todos os lugares, Joséfo elogia a excelente constituição dos judeus, codificada por Moisés, e declara as suas inigualáveis e abrangentes qualidades. Joséfo se alegra com os convertidos ao judaísmo. Em tudo isso, não há o menor indício de qualquer crença em Jesus, como parece ser refletido no Testimonium. A afirmação ousada de Jesus como Messias soa como uma confissão cristã retumbante que ecoa o próprio apóstolo Pedro. Não pode ser Joséfo. A alternativa 1 está claramente fora. Em relação à alternativa 2, de que todo o Testimonium Flavianum é uma falsificação, é muito improvável. O que é dito e as expressões em grego que são usadas, apesar de algumas palavras que parecem não características de Joséfo, geralmente se encaixa muito melhor com os escritos de Joséfo do que com escritos cristãos. De acordo com Tyson e Merce, salvo indicação em contrário, essas frases que são características de Joséfo incluem chamar Jesus de um homem sábio e chamar os milagres seus de feitos surpreendentes. O uso de uma das frases favoritas de Joséfo, aceitar a verdade com prazer, que no uso da palavra prazer teria para escritores cristãos antigos uma conotação ruim. A referência sobre atrair muitos dos gregos, referindo-se a gentios helenísticos, que se encaixa mais com Roma no tempo de Joséfo do que com as referências aos gentios nos evangelhos. A execução de Jesus por Pilatos sob a denúncia das autoridades judaicas mostra familiaridade com as condições legais da Judéia e contradiz a tendência dos relatos cristãos do julgamento de Jesus, que incriminam os judeus, mas diminuem a responsabilidade de Pilatos. E finalmente, chamar os cristãos de uma tribo tende a mostrar uma perspectiva judaica. É possível que, hipoteticamente, um falsificador poderia aprender a imitar o estilo de Joséfo, ou que um revisor tivesse ajustado a passagem a seu estilo, mas um nível tão profundo de atenção com base em uma interpretação extensiva e detalhada das obras de Joséfo e uma adoção tão meticulosa de seu vocabulário e estilo vai muito além do que um falsificador ou um revisor precisaria fazer. Ainda mais importante, a passagem mais curta, tratada acima, que menciona Jesus a fim de identificar Tiago, aparece em uma seção posterior do livro 20 e implica que Jesus foi mencionado anteriormente. Os melhores informados entre os romanos compreendiam Christus como sendo nada mais do que o nome pessoal de um homem, no mesmo nível de Publius e Marcos. Os romanos do primeiro século geralmente não tinham a ideia de que chamar alguém de Christus era uma referência exaltadora que implicaria na crença de que ele foi o escolhido, o ungido de Deus. O Testimonium, no livro 18, encontrado adequadamente na seção que lida com o tempo de Pilatos como governador da Judéia, é aparentemente uma das digressões características de Joséfo, desta vez ocasionada pela menção de Pilatos. Ela fornece um pano de fundo para outra única menção escrita de Joséfo sobre Jesus no livro 20, e o nome de Jesus com seus seguidores cristãos. A breve referência a Jesus no livro posterior depende da mais longa no livro 18 anterior. Se a mais longa não for genuína, esta passagem não tem seu pano de fundo essencial. Assim, a alternativa 2 deve ser rejeitada. A alternativa 3, de que o Testimonium Flavianum é baseado em um relatório original por Joséfo, que tenha sido modificado provavelmente por copistas cristãos, parece a mais provável. Depois de extrair o que parecem ser adições cristãs, o restante do texto parece ser puramente de Joséfo. Como um judeu romanizado, Joséfo não teria apresentado essas crenças como a sua própria. Curiosamente, em 3 versões abertamente cristãs, não gregas, do Testimonium Flavianum, analisadas por Steve Mason, variações indicam que mudanças foram feitas por outras pessoas além de Joséfo. A versão latina diz que Jesus se acreditava ser o Messias. A versão siríaca é melhor traduzida, pensavam que ele era o Messias. E a versão árabe, com evidentes reservas, sugere ele era talvez o Messias, a respeito de quem os profetas têm contado maravilhas.
A alternativa 3, portanto, tem o apoio da esmagadora maioria dos estudiosos. Podemos aprender um pouco sobre Jesus de Tácito e Joséfo, dois historiadores famosos que não eram cristãos. Quase todas as seguintes afirmações sobre Jesus, que são afirmadas no Novo Testamento, são corroboradas ou confirmadas por passagens relevantes em Tácito e Joséfo. Estas fontes históricas independentes, um romano não cristão e outro judeu, confirmam aquilo que nos é dito sobre Jesus nos evangelhos. Ele existiu como um homem. O historiador Joséfo cresceu em uma família sacerdotal na Palestina do primeiro século e escreveu apenas décadas depois da morte de Jesus. Associados conhecidos de Jesus como Tiago, o irmão de Jesus, foram contemporâneos de Joséfo. O contexto histórico e cultural era uma segunda natureza para Joséfo, e Robert Van Voorst observa: se algum escritor judeu estava na posição de saber sobre a não existência de Jesus, esse teria sido Joséfo. Sua afirmação implícita da existência de Jesus foi e ainda é o obstáculo mais significativo para aqueles que argumentam que a evidência extra-bíblica não é comprobatória sobre este ponto. Além disso, Tácito foi cuidadoso o suficiente para não relatar as execuções reais de pessoas inexistentes. Seu nome pessoal era Jesus, como Joséfo nos informa. Ele foi chamado Christos em grego, que é uma tradução da palavra hebraica Messias, que significa ungido, como declara Joséfo, e Tácito implica sem saber por relatar como os romanos pensavam que seu nome era Christos. Ele tinha um irmão chamado Tiago, ou Jacob, como relata Joséfo. Ele conquistou tanto judeus como gregos, isto é, gentios da cultura helenística, de acordo com Joséfo, embora seja anacrônico dizer que eles eram muitos no final de sua vida. Um grande crescimento real no número de seguidores de Jesus só veio depois da sua morte. Líderes judeus da época expressaram opiniões desfavoráveis sobre ele, pelo menos de acordo com algumas versões do Testemunho Flaviano. Pilatos proferiu a decisão de que ele deveria ser executado, como declarado tanto por Tácito quanto Joséfo. Sua execução foi especificamente por crucificação, de acordo com Joséfo, e ele foi executado durante o governo de Pôncio Pilatos na Judéia, de 26 a 36 d.C., como Joséfo implica e Tácito afirma, acrescentando que foi durante o reinado de Tibério. Alguns dos seguidores de Jesus não abandonaram sua lealdade pessoal a ele mesmo depois de sua crucificação, mas se submeteram ao seu ensino. Eles acreditavam que Jesus mais tarde lhes apareceu vivo, de acordo com profecias, muito provavelmente aquelas encontradas na Bíblia hebraica. Um link bem atestado entre Jesus e os cristãos é que Cristo, como um termo usado para identificar Jesus, se tornou a base do termo usado para identificar seus seguidores, os cristãos. O movimento cristão começou na Judéia, de acordo com Tácito, e Joséfo observa que continuou durante o primeiro século. Tácito lamenta o fato de que durante o segundo século esse movimento tinha se espalhado até Roma. Até onde sabemos, nenhuma pessoa da antiguidade argumentou seriamente que Jesus não existiu. Referindo-se ao primeiro de vários séculos depois de Cristo, mesmo um estudioso tão cauteloso e detalhista como Robert Van Voorst observa livremente: nenhum pagão ou judeu que se opôs ao cristianismo negou e nem mesmo questionou a historicidade de Jesus. A não negação da existência de Jesus é particularmente notável em escritos rabínicos daqueles primeiros séculos depois de Cristo. Se alguém no mundo antigo tinha uma razão para não gostar da fé cristã, eram os rabinos. Argumentar com sucesso que Jesus nunca existiu, mas que foi uma criação dos primeiros cristãos, teria sido a polêmica mais eficaz contra o cristianismo. No entanto, todas as fontes judaicas tratam Jesus como uma pessoa totalmente histórica. Os rabinos usavam os eventos reais da vida de Jesus contra ele. Assim, o seu nascimento, ministério e morte ocasionaram alegações de que seu nascimento era ilegítimo e de que ele realizou milagres por magia negra, incentivou a apostasia e foi justamente executado por seus próprios pecados. Mas eles não negam a sua existência. No próximo vídeo, vou falar mais brevemente sobre duas outras referências extra-bíblicas a Jesus: Luciano de Samosata e Mara bar Serapion.